No mundo da diplomacia internacional, talvez uma visita pode valer mais que 1000 discursos. Em plena tensão global, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pousa em solo russo. Colunistas internacionais e também brasileiros reagiram sobre consequências econômicas, políticas e diplomáticas que o Brasil pode enfrentar daqui para frente. A propaganda do governo russo passou a se utilizar da fita para indicar suporte incondicional ao país na guerra da Ucrânia. Já sem o adereço, Lula se encontrou com Putin numa reunião bilateral dessa sexta-feira, ocasião em que o líder russo é quem usava a fita de São Jorge, que devido ao caráter político foi banida em vários países, entre eles a Ucrânia. Segrilo, eu queria começar com você, que é talvez aí o maior especialista em Rússia do Brasil, né, que mais se dedica a estudar profissionalmente o país. O que significa tudo isso que a gente viu, né? A relevância do Dia da Vitória, a participação do presidente brasileiro lá, na sua percepção do contexto russo até, qual que é o significado do nosso presidente estar lá ao lado do Putin e de outros ditadores nesse dia? Bom, aqui eu acho que há várias dimensões, né? A questão da efeméride, né? 80 anos de um evento histórico extremamente importante, né? Em tempos normais, seria normal haver vários líderes lá presentes, né? Agora, nesse contexto específico, com a guerra da Ucrânia, aí nós temos vários desses tons aí, um dos quais você mencionou aí, essa questão simbólica, e que os líderes políticos estão fazendo suas escolhas políticas, né? Os líderes de países ocidentais não foram à Rússia. O Lula, indo à Rússia, está querendo demonstrar, na minha visão, um espírito de independência, né? De que ele não pertence a um campo específico, nem do Ocidente, né? Nem da Rússia especificamente, nem do campo da Rússia especificamente. Eu acho que a ligação do Lula com a Rússia e a China vem muito pelos BRICS. Eu acho que o Lula tem um apreço muito grande pelos BRICS como um instrumento que pode ter um efeito multiplicador, né, na influência do Brasil no mundo. O Brasil sozinho tem uma limitação regional como influência no mundo, né? Agora, Brasil mais Rússia, especialmente mais China, mais Índia, aí um grupo assim tem um peso maior. Por isso que eu acho que o Lula também faz muito essa aproximação com a Rússia nesse sentido. E tem que lembrar um pouquinho também que nós vamos ter a presidência dos BRICS esse ano, né? Em julho, a reunião dos BRICS vai ser aqui. Então, eu acho que tá tudo nesse bolo aí político, né? Das diversas posições. O Pojo, o professor coloca ali como uma escolha política, uma estratégia até de política externa brasileira. A sua percepção é de que o fato de estarmos lá tão bem representados com essas companhias, né, vamos dizer assim, no momento em que os líderes das democracias liberais não participaram, né, boicotaram o evento, significa adesão a esse grupo e a esse ponto de vista, e a esse eixo em construção Rússia-China? Ou seria uma demonstração de não alinhamento a nenhum dos blocos, nem ao bloco ocidental das democracias liberais, nem ao bloco China-Rússia? Qual que é a sua visão? Olha, Caio, eu entendo o argumento de que o Brasil deve buscar autonomia e independência na sua política externa. Esse é um traço da diplomacia brasileira. Agora, tem um outro traço importante da diplomacia brasileira, que inclusive foi trazido pelo Lula, né? Na reportagem a gente viu esse aspecto, que é a questão do multilateralismo, da defesa do direito internacional, da defesa de instituições, da defesa da diplomacia. Essas são questões que são tradicionais, históricas da diplomacia brasileira. E o Vladimir Putin, acho que o professor Segrilo disse muito bem sobre a questão do contexto. Uma coisa é você defender, né, algum tipo de aliança com a Rússia, a ideia dos BRICS, num contexto regular. Outra coisa é neste contexto de guerra da Ucrânia, onde a Rússia violou
normas basilares do direito internacional, violou o multilateralismo, onde o Vladimir Putin ele tem um mandato de prisão do Tribunal Penal Internacional, que o Lula disse que não sabia bem o que era o Tribunal Penal Internacional, que não entendia porque os Estados Unidos e China não faziam parte do tribunal, o que vai contra as tradições brasileiras, inclusive o papel do Brasil na construção do Tribunal Penal Internacional. Então, nesse contexto, eu acho que manda um recado, e a forma efusiva com que o Lula foi, lá, e o abraço que deu ao Vladimir Putin, eu acho que deixa claro, né, os símbolos todos que nós vimos, deixa claro que o Lula, nesta guerra da Ucrânia, escolheu um lado, e é um lado, isso desde o começo ficou muito claro, é o lado da Rússia, né? E o lado da Rússia, infelizmente, é o lado do país agressor, é o lado da potência imperialista. Você tem muito ainda hoje análises ainda que se baseiam alguns chamariam de as viúvas da Guerra Fria, né? A ideia de que o Brasil, para se contrapor ao alegado imperialismo norte-americano, portanto, indo à Rússia, é uma maneira do Brasil lutar contra isso. Olha, mas aí nós estamos nos aliando ao imperialismo russo, né? E aí é um imperialismo clássico do século XIX, de invasão e conquista de potências menores. Então, esses são valores que são estranhos à diplomacia brasileira, né? Então, ainda que faça algum sentido o Brasil diversificar parcerias, o Brasil buscar algum tipo de equidistância, né, com a Rússia, no conflito entre Rússia e Ucrânia, eu acho que nesse contexto específico, a ida do Lula manda um gesto que é um gesto bastante complicado para o Brasil, e são gestos que na diplomacia são importantes. Orival. Em resumo, a preocupação que fica é que o Brasil não vem fazendo nenhum dever de casa. Estamos afundados em escândalos como corrupção, fraude, roubo, e agora podemos sofrer também retaliações diplomáticas de países como os Estados Unidos. Mas aí me diz você, o que você achou do vídeo, o que você acha do conteúdo? Deixe seus comentários, se não é inscrito, se inscreva no canal. Compartilhe o vídeo para aqueles que gostam desse tipo de conteúdo, para que a informação possa chegar a muitas pessoas sobre as coisas que vêm acontecendo no nosso país. O mais importante que ouvir e assistir é entender o que ouve e o que assiste. Um abraço, até o próximo vídeo.